Marco Aurélio, um dos filósofos estoicos mais famosos e reconhecidos de todos os tempos, foi imperador romano de 161 a 180 depois de Cristo. Ele era o último governante de uma linhagem posteriormente conhecida como os 5 Bons Imperadores. Em uma das posições de poder mais altas do mundo naquela época, ele tinha acesso a todas as tentações e desejos que poderia querer. Porém, ao invés de se entregar a eles, dedicou sua vida à justiça e equidade. Durante seu governo, Aurélio encontrou tempo para escrever uma série de reflexões autobiográficas, agora conhecidas como Meditações. Este texto se tornou um dos mais importantes dentro da filosofia estoica. Nas Meditações, Aurélio oferece orientações sobre como se aprimorar, enfocando principalmente em adotar uma perspectiva cósmica e analisar criticamente o próprio julgamento sobre si mesmo e os outros. Como líder de um império poderoso que vivenciou múltiplas guerras durante seu reinado, Aurélio aplicava sua filosofia estoica para aliviar o estresse e as preocupações, buscando ser o líder mais confiável e competente possível. O estoicismo é uma filosofia antiga e incrivelmente famosa, que, além de teórica, é uma maneira de pensar e viver verdadeiramente inspiradora. Os estoicos acreditavam firmemente que fazer a coisa certa era a chave para a felicidade individual e que, para isso, era necessário um julgamento sólido e um pensamento racional e claro. Com isso em mente, neste vídeo, falaremos sobre como você pode desenvolver uma mente racional através de 5 lições importantes. Essas lições, baseadas nos ensinamentos de Marco Aurélio, podem ajudar você a pensar de forma mais clara e lúcida. Antes de continuarmos, verifique sua inscrição no canal. É muito importante que você esteja inscrito para nos apoiar e nos encorajar a fazer mais vídeos. A primeira lição de Marco Aurélio é: treine a sua percepção. Ele diz: escolha não ser prejudicado e você não se sentirá prejudicado. Não se sinta prejudicado e você não terá sido. Uma das maiores lições do estoicismo é tomar controle da sua percepção. Estamos acostumados a julgar tudo que encontramos. Qualquer evento que vivenciamos, pessoas que conhecemos, coisas que vemos, todos recebem um julgamento de valor. Algo é classificado como ruim, bom, chato, divertido, bonito, feio, etc. Isso, muitas vezes sem percebermos, é uma prática exaustiva e pode afetar negativamente nossas vidas. Por exemplo, se julgarmos todas as interações em um dia particularmente difícil como terríveis, isso só piora a nossa visão sobre o dia. Se etiquetarmos uma festa como chata, ela se tornará apenas isso, a parte chata da nossa semana. Muitas vezes, deixamos que nossos julgamentos iniciais sejam influenciados pelas emoções, o que significa que provavelmente não são completamente racionais. Além disso, nossa tendência de julgar cada momento de nossas vidas vai de mãos dadas com a propensão a falar em metáforas e hipérboles, que fazem as coisas parecerem piores. Se você é dispensado por um parceiro, pode dizer que seu ex quebrou seu coração, em vez de encarar o fato fundamental de que eles não sentem mais por você da maneira que costumavam sentir. Essa forma de falar, ou melhor, essa maneira de pensar, molda como nos sentimos. Não é o evento em si que nos faz sentir mal, mas sim a maneira como, inconscientemente, escolhemos pensar a respeito dele. Os estoicos, ao contrário, incentivam as pessoas a serem cuidadosas ao julgar tudo que encontram e as ações que realizam. Uma das maneiras de ser cuidadoso é desfazer os julgamentos, o que basicamente significa olhar além deles, esquecer o primeiro instinto e julgar algo através de uma lente mais otimista e razoável. Por exemplo, você pode tentar reinterpretar aquela festa chata em sua mente como um evento onde teve a chance de conhecer um novo lugar e algumas pessoas novas. Depois você pode perceber que não se identificou com ninguém, mas não entrou lá com uma expectativa negativa. Praticar não julgar tudo baseado no primeiro instinto e emoção é a melhor maneira de começar a treinar sua percepção sobre a vida.
Sempre que pensar em algo de maneira opinativa, pergunte a si mesmo: isso é racional? Em que baseei minha opinião? Existe uma maneira melhor ou mais positiva de interpretar isso? Marco Aurélio enfatizou que os danos só existem se você os considerar como tais. Isso significa que qualquer experiência difícil parece mais dura e pior quanto mais dura e pior você a considera. Assim, você tem controle total sobre o quanto certas situações afetam você. Os estoicos também encorajam a ver cada coisa ruim que acontece como uma oportunidade ou fonte de bem. Como exercício para treinar sua perspectiva de maneira estoica, há um desafio chamado transformar o obstáculo de cabeça para baixo. Quando um novo colega de trabalho aprende devagar e seus erros afetam os lucros da empresa, você pode sentir frustração. Esse colega é um obstáculo para o que você está tentando alcançar: eficácia, eficiência e lucro. No entanto, essa situação também pode ser uma oportunidade para o bem. É uma oportunidade para exercitar e praticar a paciência, tornar-se um melhor professor, aprender a integrar novas pessoas na empresa e como lidar com tempos estressantes. Todas essas habilidades serão úteis mais tarde e também devem ajudar a aumentar os lucros a longo prazo. Sobre esse assunto, Marco Aurélio disse famosamente: o impedimento à ação avança a ação. O que está no caminho se torna o caminho. Então, em vez de julgar tudo que você encontra de maneira exagerada, tire um tempo para olhar as coisas como elas objetivamente são, e você pode descobrir que a vida é mais simples e clara do que pensava. Cada situação tem uma interpretação mais positiva e uma mais negativa. Quando você ajusta sua mentalidade adequadamente, descobrirá que nada o incomoda tanto quanto antes e conseguirá passar pela vida de maneira muito mais serena. A segunda lição de Marco Aurélio é aprender a controlar suas emoções. Ele nos aconselha a parar de deixar nossas emoções superarem o que nossa mente diz, parar de ser hipócrita, egocêntrico e irritável. Agir baseado em emoções é frequentemente visto como o oposto de agir racionalmente. E isso não é sem motivo. Nada turva mais nosso julgamento do que nossas próprias emoções. Para pensar claramente em todos os momentos, uma das habilidades mais importantes a dominar é a capacidade de controlar suas emoções. Segundo Marco Aurélio, a emoção da raiva, em particular, nos faz mais mal do que bem. Contrariamente ao que muitos pensam, controlar suas emoções não significa suprimi-las. Quando você sente uma raiva intensa por causa de uma traição, não pode controlar essa raiva negando sua existência para si mesmo ou para os outros ou fingindo que está bem. Ela ainda estará lá, não importa o quanto você a reprima. Controlar emoções como a raiva, segundo os estoicos, é feito redirecionando-as. Então, quando sentir raiva, pergunte-se: o que posso fazer com essa raiva? Gritar com quem te machucou pode parecer tentador, mas isso ajudará a diminuir sua dor ou melhorar sua situação. Isso ajudará quem te traiu a ser melhor. Em resumo, pense no que você está tentado a fazer e pergunte-se se é útil. Se não for, encontre maneiras de expressar suas emoções que sejam úteis. Talvez você possa obter melhores resultados conversando calmamente com a pessoa que te machucou, explicando seus sentimentos e tentando ver o lado dela. Você também pode escrever um diário, fazer exercícios físicos, se perder em um videogame ou qualquer outra coisa que possa ajudá-lo a se livrar da sua raiva. Por outro lado, considere a ansiedade ou o medo. Você não pode simplesmente reprimi-los, mas pode redirecioná-los. Em vez de deixar a ansiedade paralisá-lo, você pode usá-la para se desafiar a realizar ações que a provocam e reconhecer sua existência. Digamos que você tem medo de pedir um aumento ao seu chefe. Muitas pessoas veem tal medo como uma razão para não fazer algo, permitindo que suas ansiedades as impeçam. Outros podem passar por isso e considerar sua ansiedade como algo que está no caminho e precisa ser ignorado. Mas não precisa ser assim. Em vez disso, seu medo é algo que pode ser expresso de forma saudável e até ser útil. Por exemplo, esse medo faz você pensar em tudo que pode dar errado,
o que pode levá-lo a considerar todas as possíveis perguntas que seu chefe pode fazer, todos os contra-argumentos que você pode receber. Assim, você pode se preparar para eles e formar um plano para cada cenário possível. Mas o mais importante é que o medo fornece uma motivação positiva para continuar, para se desafiar e crescer como pessoa, para provar a si mesmo que pode dar o passo, não apesar do seu medo, mas em parte por causa dele. Nesse cenário, você pode estar ciente da ansiedade durante todo o processo e pensar: que incrível que estou tentando isso mesmo assim. Quando você consegue redirecionar emoções fortes com facilidade, será uma pessoa calma, independentemente da situação, e suas emoções nunca diminuirão sua capacidade de pensar racionalmente e tomar decisões inteligentes. Controlar suas emoções é a chave para uma mente mais calma. A terceira lição de Marco Aurélio é exercitar a dicotomia do controle. Nas palavras dele, você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso e você encontrará força. A dicotomia do controle é a distinção entre o que podemos controlar e o que não podemos. Por exemplo, o clima, problemas de trânsito ou o que as pessoas pensam sobre você estão todos fora do seu controle. Mas como você se veste, a que horas você sai e o tipo de pessoas com as quais você se cerca, isso sim você pode controlar. Sempre que enfrentar uma situação que provoca determinados sentimentos, pergunte-se: o que posso controlar? O que você pode controlar é um motivo para agir. O que você não pode, deve aprender a aceitar e abraçar sem deixar que isso o afete. Aprender a distinguir essas duas coisas e agir de acordo pode clarear sua mente instantaneamente. Uma parte muito importante da dicotomia do controle é o amor fati, ou amor pelo destino. Quando você abraça a vida e todas as circunstâncias que ela traz, você sempre amará a vida. Você não pode escapar do destino ou decidir sobre circunstâncias que estão fora do seu controle, mas pode escolher amar sua vida, não importa o que. Se você for rejeitado para um emprego que desejava há anos, pode pensar que não há redenção em tal situação. Você queria o emprego, tentou e falhou. Não poderia possivelmente fingir amar o destino em uma circunstância assim. No entanto, isso é um mal-entendido. Em vez de ver o fato de não ter alcançado sua ambição puramente como algo negativo, investigue o que levou ao resultado negativo e use isso para fazer uma mudança positiva. Se a razão pela qual você não conseguiu o emprego foi uma falha de sua parte, isso é algo que você pode controlar. Você pode trabalhar nessas falhas e tentar novamente quando uma oportunidade semelhante aparecer no futuro. Ou se a razão foi um fator externo, como nepotismo ou um choque de personalidade. Com um membro da equipe de contratação, isso nunca esteve sob seu controle, o que significa que a oportunidade nunca existiu de verdade. Não faz sentido se aborrecer com algo que nunca existiu. Parte de aceitar o destino é se distanciar de um resultado fixo e de marcadores externos de sucesso. Se você quer ser escritor, por exemplo, e medir seu sucesso pelo número de vendas do seu livro, estará deixando seu sucesso ser controlado pelo mercado arbitrário de livros da época. Mas se escolher medir seu sucesso pela satisfação com o produto final ou pelo trabalho que colocou nele, então estará no controle de seu sucesso. Portanto, faça tudo ao seu alcance para tentar alcançar seus objetivos, mas nunca esqueça que você pode não alcançá-los e aceite essa possibilidade com antecedência. Se nos ocuparmos apenas com o que está sob nosso controle e prometermos aceitar tudo o que não está exatamente como vem, então nos encontraremos calmos, independentemente do que acontecer. A quarta lição: abraçando as virtudes. Citando Marco Aurélio, mergulhe profundamente em si mesmo, pois uma fonte de bondade está pronta para jorrar se você persistir em sua busca. Uma virtude pode ser vista como uma excelência de caráter, ou, de forma mais simples, como um comportamento moralmente íntegro. Tal comportamento não só beneficia você e aqueles ao seu redor, mas também contribui para o bem maior. O estoicismo
abraça a ideia de um universo interconectado, onde tudo e todos compartilham um vínculo. Consequentemente, o que serve ao bem maior acaba beneficiando você também. Portanto, os estoicos acreditavam firmemente que aqueles mais em harmonia com a razão eram os que se dedicavam ao bem-estar mais amplo, ou seja, praticavam virtudes. Ao contrário, a ausência de conduta virtuosa é atribuída à ignorância. Segundo os estoicos, quando a vida o impulsiona para circunstâncias imprevistas, as virtudes podem ser suas estrelas guia, direcionando-o pelo caminho certo e mantendo-o aterrado. É por isso que indivíduos enriquecidos com virtude frequentemente emanam tranquilidade e compostura. Para encarnar qualidades virtuosas, é necessário internalizar as 4 virtudes cardinais do estoicismo: sabedoria, justiça, temperança e coragem. Na perspectiva estoica, sabedoria é a habilidade de distinguir entre o bom, o mal, o neutro e tudo o que está entre eles. Isso implica transcender a influência das emoções, permitindo que a razão governe o que é moralmente justo. Confrontado com um dilema, a sabedoria capacita você a analisar ambas as opções com uma mente clara. A sabedoria é a fundação da justiça, implicando um compromisso com o que é correto e equitativo para si mesmo e para os outros. Os estoicos consideravam isso um dever para consigo mesmo, para os companheiros humanos e para a sociedade como um todo. A coragem, a terceira virtude, possibilita a ação mesmo diante do medo pessoal. Ela impulsiona você a agir pelo bem maior ou a realizar tarefas, apesar da incerteza sobre o resultado. Coragem não significa erradicar o medo, o desejo ou a ansiedade, mas sim a decisão consciente de prosseguir, superando barreiras emocionais. Por último, a temperança, também conhecida como moderação, significa manter um caminho equilibrado entre os extremos. Trata-se de exercer autocontrole, restrição e disciplina. Marco Aurélio destacou a característica humana da autorregulação que nos diferencia dos animais. A temperança prioriza o bem-estar a longo prazo em vez da gratificação imediata. Considere, por exemplo, um saco de batatas fritas. Se entregar a todo o saco pode trazer prazer momentâneo, mas prejudica a saúde e até o humor. Aqui, exercer a temperança significa pausar depois de alguns pedaços, e a sabedoria é fundamental para determinar a quantidade certa a consumir antes de parar. O estoicismo categoriza coisas e ações em bens, males e indiferenças. Buscar o bem, evitar o mal e abraçar a indiferença de acordo com a preferência pessoal eram princípios orientadores. Desviar-se dessas virtudes equivale a fomentar o mal, roubar, desrespeitar, imprudência ou abster-se do bem. Ações indiferentes, como fazer um passeio tranquilo, não faziam nenhum nem outro. Esses princípios oferecem mais do que apenas aprimoramento pessoal. Eles promovem um estado de serenidade. Alinhar suas ações com estas virtudes garante que você sempre trilhe o caminho da retidão, guiado pela razão e, assim, cultivando uma mente tranquila. Adotando uma perspectiva mais ampla, na nossa citação final de Marco Aurélio, ele ecoa a sabedoria de Platão de forma eloquente. Sempre que quiser falar sobre pessoas, é melhor tomar uma visão panorâmica e ver tudo de uma só vez. Adotar uma visão ampla é um aspecto vital para alcançar clareza mental. No corre-corre da vida, muitas vezes nos encontramos enredados no meio de cada problema e desafio, sentindo como se cada um carregasse o peso do mundo. Imagine estar em uma pequena multidão. Pode parecer que a cidade inteira está sufocada no congestionamento, mas mudar seu ponto de vista pode revelar uma realidade completamente diferente. Em essência, quando nos distanciamos e contemplamos o grande tapeçário de nosso mundo e existência, percebemos o quão pequenas são nossas experiências pessoais e quão infinitesimais somos no vasto esquema das coisas. Essa mudança de perspectiva revela o vasto reino além de nossos encontros imediatos. Frequentemente, as pessoas esquecem que suas próprias experiências e pontos de vista não são os únicos merecedores de consideração.
mesmo dentro de suas próprias vidas. Considere alguém que teve uma experiência desfavorável com cães. Essa pessoa pode achar difícil compreender que cães podem ser companheiros queridos para outros, a menos que ela reconheça deliberadamente a possibilidade de experiências diversas. De vez em quando é imperativo dar um passo atrás e perguntar: o que estou negligenciando ou falhando em compreender? Essa prática introspectiva traz múltiplos benefícios. Por exemplo, imagine ter que escolher entre permanecer em seu emprego atual ou buscar uma nova posição em outro lugar. Essa decisão pode parecer assustadora, especialmente se você não tem certeza se alguma das opções irá cumprir suas aspirações. Enquanto seu emprego atual oferece estabilidade e você receia as responsabilidades adicionais atreladas a uma promoção, o atrativo de um salário melhor o convoca. Você pode se sentir preso nesse dilema, mas há uma riqueza de perspectivas inexploradas abaixo da superfície. Já pensou em se aventurar em um campo completamente diferente ou explorar um empreendimento paralelo que complemente seu emprego atual? Talvez se envolver em uma paixão para desviar o foco das tarefas que você acha menos atraentes. É totalmente plausível que várias avenidas inexploradas da vida estejam escapando da sua percepção. Adotar uma perspectiva panorâmica, em vez de se fixar apenas nas preocupações imediatas, auxilia significativamente na tomada de decisões informadas. Ampliar seu escopo não é apenas valioso para determinar prioridades, mas também para moldar suas opiniões. Para formar um julgamento abrangente, é imperativo considerar todas as facetas e possibilidades dentro de uma situação. Além disso, dar um passo atrás significa se distanciar de preconceitos pessoais e pontos de vista. Temporariamente abrir mão de seus desejos pode oferecer um novo ponto de vista, incentivando você a refletir sobre aqueles ao seu redor e suas responsabilidades para com eles. Na intensidade do momento, você pode perceber uma ação como jogar lixo no chão como inconsequente. No entanto, quando você pausa e amplia sua perspectiva para abranger a totalidade do mundo e as consequências potenciais se todos seguissem o mesmo caminho, a insignificância do seu impulso para jogar lixo torna-se claramente aparente, em contraste com o bem-estar do planeta. Como mencionado anteriormente, os estoicos acreditavam firmemente na interconexão de tudo no mundo, sustentando que a melhoria geral do mundo contribui intrinsecamente para o bem-estar pessoal. Portanto, dar um passo atrás para abraçar uma perspectiva global, em vez de focar apenas na própria vida, tem uma importância imensa. Confrontado com uma decisão, adversidade, desafio ou mudança transformadora na vida, você tem a capacidade de fazer perguntas introspectivas, seja no calor do momento ou mais tarde, talvez durante um passeio ao ar livre ou em uma sessão de reflexão em um diário, uma atividade que Marco Aurélio particularmente defendia. Essas perguntas permitem que você explore mais profundamente seus pensamentos e ações. Você pode pensar que, no calor do momento, jogar lixo no chão não é um grande problema, mas quando você se afasta e pensa na totalidade do mundo e na possibilidade de todos fazerem o mesmo, a insignificância do seu impulso para jogar lixo torna-se claramente aparente em comparação com o bem-estar do planeta. Assim, afastar-se e observar o mundo como um todo em vez de apenas a sua vida é tremendamente importante ao enfrentar uma escolha, dificuldade, problema ou mudança na vida. Você pode se perguntar internamente algumas questões, seja no momento ou mais tarde. Talvez enquanto reflete sobre o seu dia, seja durante uma caminhada ou ao escrever em um diário, algo que Aurélio era particularmente fã. As perguntas mais comuns para se fazer são: quais podem ser os efeitos de longo prazo da minha escolha ou ação? Como a perspectiva de outra pessoa sobre isso pode diferir da minha? Conheço alguém em uma situação semelhante ou com objetivos parecidos que possa ajudar? Minha escolha ou ação afeta meu bem-estar? Afeta o bem-estar daqueles ao meu redor? Existem escolhas que ainda não considerei. Tomar tempo para considerar todos os aspectos do mundo
Ajuda a entender suas ações, pensamentos, vida e escolhas de maneira mais clara. Isso também ajuda você a ajudar o mundo. Quando você considera o quadro completo, sempre terá uma visão geral que o liberta de restrições, preconceitos ou dúvidas desnecessárias. Se você gostou deste vídeo, certifique-se de curtir. E para mais vídeos que ajudarão você a encontrar sucesso e felicidade usando sabedoria filosófica antiga, não esqueça de se inscrever. Muito obrigado por assistir.